Olá, tudo bem? Estamos aí novamente para falar um pouco sobre treinamento em equipe. Tivemos aí um período para uma boa reflexão sobre a situação que estamos enfrentando, as dificuldades que estamos tendo, tanto nas organizações como também na nossa vida pessoal, grandes problemas com a saúde no país, no nosso estado e também na nossa cidade, uma preocupação constante. Precisamos levar a sério esse momento, cuidar da saúde, tomar as providências necessárias para que possamos manter a condição saudável, cuidar dos nossos idosos, das pessoas que têm uma condição física que propicia um risco maior. Então precisamos estar atentos a tudo isso. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho em relação a treinamento sobre equipes. Nós vamos iniciar agora o módulo 4, em que vamos falar sobre integrante da equipe. Qual é o papel do integrante da equipe? É isso que nós vamos ver nos próximos slides aí. Bem, começando a falar sobre o papel de cada um dentro da equipe, precisamos primeiro saber se a pessoa efetivamente reconhece as contribuições e ajuda os colegas. Ou seja, ele reconhece que está sendo útil à equipe e ele procura ajudar os colegas a todo momento. Essa é uma característica importante para os membros da equipe. Então, como integrante de uma equipe, precisamos ter uma preocupação de conhecer bem as nossas contribuições e procurar ajudar os colegas. Por que isso? Porque basicamente o trabalho em equipe ele consegue produzir mais do que efetivamente se tinha sem o trabalho da equipe. Por que isso? Vamos imaginar que uma pessoa trabalhando sozinho consiga construir 50 produtos durante um dia de trabalho. Então, ele começa no horário, faz todo o procedimento para iniciar e consegue fechar o dia com 50 produtos prontos. No outro posto de trabalho, temos um outro trabalhador, uma outra pessoa, que também consegue lá produzir 50 produtos. Então, durante o dia, se nós tivermos duas pessoas trabalhando naquela linha, nós vamos ter um total de 100 produtos. Beleza, então vamos contabilizar, ver a produtividade e chegamos à conclusão que é um resultado bom. Após alguma análise, podemos observar que se colocarmos as duas pessoas trabalhando juntas, colocando uma ordem diferente na forma de produzir, colocando uma parte anterior e uma posterior, criando etapas bem definidas e colocamos então dessa forma as duas pessoas para trabalharem juntas. Esses dois começam a adaptar o processo, começam a entender em que parte eles conseguem contribuir mais, como ele consegue ajudar o colega para que a etapa do colega também seja concluída no tempo certo. E quando nós observamos ao final do dia, temos um resultado com 110, 115 produtos prontos. Nossa, mas o que efetivamente evoluiu? O que evoluiu é a condição de trabalho em que as pessoas efetivamente constroem relações e transformam isso em equipe. Então, trabalho em equipe porque duas pessoas se prontificaram a entregar o produto na melhor quantidade possível, tentando alcançar os melhores resultados. Esse é o resultado do trabalho em equipe. Então, quando eu entro numa equipe, quando eu faço parte de uma equipe, eu preciso efetivamente trabalhar com contribuição. Eu preciso ajudar as pessoas. O trabalho em equipe ele é voltado para a ajuda às pessoas. Eu preciso ajudar o meu colega, porque o meu colega também precisa me ajudar. Então é importantíssimo reconhecer as contribuições e a ajuda que pode oferecer aos colegas de trabalho. Também uma das características importantes para o integrante da equipe é contribuir com energia e entusiasmo. Ou seja, ele precisa ser uma pessoa esforçada, que queira ver o resultado, que esteja interessado em que a coisa aconteça, que anime as pessoas a participarem do processo, de buscarem resultados. É uma pessoa que tem que estar acelerada. A gente fala assim, a pessoa está ligada no 220. É uma pessoa boa para trabalhar numa equipe, porque ele vai
trazer as pessoas junto com ele para os resultados. Então ele vai cobrar as pessoas, ele vai entusiasmar as pessoas, ele vai animar, ele vai contribuir muito para a liderança da equipe. A liderança vai ter um aliado no processo de motivação, no processo de engajamento das pessoas. Então, quando nós tivermos pessoas capazes de contribuir com energia e entusiasmo para as equipes, são pessoas chaves para que a gente possa conduzir a equipe de uma melhor forma. Então é muito importante entender esse papel, tá, de entusiasmo. É muito desanimador quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho e está trabalhando com uma equipe em que tem uma atividade que vai ser difícil, vai ser fora do horário de expediente, vai ser no fim de semana, ou vai ser num lugar de difícil acesso, ou com um ambiente difícil também, com insalubridade, talvez algum risco. Quando a gente fala com os colegas assim, ó, vamos ter que fazer esse trabalho e não tem jeito, vai ter que ser feito dessa forma. E aí a gente começa a ver pessoas que desencorajam os colegas. Ah, mas a gente não ganha para isso. Ah, vamos pagar hora extra. Será que isso aí a gente vai trabalhar demais? Tá, não é a empresa está explorando a gente? Quer dizer, quando começa a acontecer esse tipo de comentário dentro da equipe, isso desanima as pessoas. Não que as pessoas têm que cumprir coisas que não estão previstas. Isso são situações emergenciais que podem acontecer e que têm que ser trabalhadas com o maior cuidado possível, né? Com acompanhamento da segurança do trabalho, acompanhamento da qualidade, acompanhamento da área de pessoas para ver se está tudo certo. Não é uma aventura, fazer uma aventura. Não, é um trabalho, por exemplo, que tem que ser feito no final de semana, porque não pode parar o processo da empresa. Só pode no fim de semana quando ela está parada. Então, uma equipe foi designada para fazer um trabalho e as pessoas ficam reclamando, falando que está perdendo tempo. Então, esse tipo, não que as pessoas não estejam dentro do seu direito, as pessoas têm direito a não gostar, não querer trabalhar. Mas quando estamos falando em trabalho em equipe, isso desanima muito as pessoas, né? Quem está querendo resolver, quem está querendo fazer, sabe da importância daquele trabalho, fica desanimado, porque essas pessoas acabam puxando contra, e aí acaba que ninguém vem, ou vem muita gente desanimada, ou não vem quase ninguém, e aí o resultado não acontece, a equipe entra no looping e começa a piorar seu resultado. Então é muito ruim quando a gente percebe que está acontecendo esse tipo de coisa. Então é importantíssimo valorizar as pessoas que têm energia e entusiasmo. Outra coisa importantíssima é que os integrantes da equipe possam trabalhar de uma forma a apoiar o líder. E também os outros integrantes. Ou seja, trabalhar em equipe é isso. Não é ficar reclamando do líder, como a gente viu no módulo anterior, no módulo 3. Não é ficar reclamando das pessoas, não é dificultando o trabalho, não. A pessoa tem um papel importantíssimo que é efetivamente apoiar o líder nas suas atividades, nas suas decisões, fazer com que a equipe aconteça, os resultados apareçam. Esse é o papel do integrante. Não é só o líder que tem esse papel. Então a gente começa a entender aqui que existem papéis importantes para as pessoas da equipe que precisam ser vivenciadas no dia a dia. São coisas que devem acontecer efetivamente. É muito ruim também você estar numa equipe em que as pessoas estão sempre questionando o líder, né? Então, o líder não toca o negócio, o líder não resolve, o líder não decide. Não, antes de criticar, a gente tem a obrigação de conversar com ele para ver se esses problemas efetivamente estão acontecendo ou não e apoiar na necessidade. Às vezes o líder não está conseguindo fazer o seu papel da melhor forma porque tem outras atividades que estão interferindo, tem coisas que alguém poderia fazer e ajudar para que ele tivesse mais tempo para trabalhar essa questão da gestão. Então existem várias possibilidades que podem surgir aí em uma situação dessa, mas o líder precisa do apoio dos seus membros para que as coisas possam acontecer. E a gente, como integrante da equipe, tem que se preocupar com isso. A gente tem que chegar a esse ponto, se preocupar em apresentar uma forma de contribuir mais efetivamente para a equipe. O integrante da equipe, ele tem que ter objetivos e tarefas que, concluídas, contribuem para o desempenho da equipe. Ou seja, não existe tarefa individual dentro de um trabalho em equipe. Você pode ter, sim, uma tarefa que é sua responsabilidade. Mas essa tarefa tem que contribuir para o resultado da equipe. Porque senão deixa de ser um trabalho em equipe.
vai ser um trabalho individual. Se você tem que fazer lá uma placa para colocar na frente da empresa, e você vai lá, compra lá o material, faz a placa e pendura lá, isso não é um trabalho em equipe. Agora, se você está dentro de uma equipe, que uma das atividades é colocar uma placa na frente da empresa para poder passar informação para as pessoas, para que as pessoas consigam entender quais são as suas responsabilidades no momento que estão entrando na empresa. Aí essa placa tem um significado para a equipe. E aí você está contribuindo com a equipe. Então aquela tua atividade, ela faz parte de um processo, não é isolado. Então, todas as tarefas que você tem que concluir devem contribuir efetivamente para o desempenho da equipe. Se não for para o desempenho da equipe, como eu já falei, deixa de ser trabalho em equipe, passa a ser individualizado. Outra coisa importantíssima é conhecer, né, os propósitos, objetivos e medidas de desempenho da equipe. Como que eu meço os resultados da equipe? Por que essa equipe existe? Qual a razão de ser? Qual é a sua meta? Qual é o sentido e o significado dela? Por que esse trabalho precisa ser realizado? São coisas que eu, como integrante da equipe, preciso efetivamente ter conhecimento para que eu possa contribuir da melhor forma possível para a equipe. Então eu tenho que estar acompanhando isso. E quais as medidas de desempenho da equipe? Como que a equipe está se desenvolvendo? Como que a gente consegue entender esse processo? Então, o integrante da equipe, ele tem esse papel. Às vezes, observando esses papéis que a gente está colocando, dá a impressão que o papel do integrante da equipe é de ser um líder. Mas, na realidade, não deixa de ter um fundo de verdade. Por quê? Porque o papel de um líder é transformar pessoas em outros líderes. E o papel de uma pessoa que está dentro de uma equipe é de ter o pensamento, as metas e objetivos voltados para o mesmo pensamento, metas e objetivos do líder e também dos outros membros. Então, na realidade, uma boa equipe que tem uma boa estrutura, o líder ele é um facilitador. Ele não arrasta a equipe, ele não empurra a equipe. Ele vai junto com a equipe. Então é importante que cada um de nós, que é membro de uma equipe, de um processo, entenda esse sentido, esse propósito de que o mais importante são os resultados da própria equipe. E que cada um de nós que faz parte dessa equipe temos um papel a cumprir, temos uma responsabilidade. E ao mesmo tempo temos responsabilidade também sobre as atividades e as tarefas das outras pessoas da equipe. Uma equipe não consegue fazer nada se todas as pessoas não estiverem alinhadas no mesmo propósito. Existe uma historinha interessante de uma pessoa que estava indo para o trabalho, andando numa avenida, e aí ele observou que tinham duas pessoas trabalhando naquele canteiro central da avenida, um cavando um buraco e o outro tampando o buraco. E eles iam caminhando, cavavam um buraco, o outro tampava, cavava. E ele ficou curioso, mas foi embora trabalhar. No final do dia ele voltou e viu aquelas pessoas já no final da rua fazendo esse trabalho. E aí ele perguntou para eles: o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos fazendo nosso trabalho. Ah, mas qual é o trabalho de vocês? Aí o primeiro falou assim: a minha função é fazer um buraco. Tem uma cavadeira, eu tenho que fazer um buraco. Esse buraco tem que ter 20 centímetros de profundidade, com 10 centímetros de diâmetro. Eu tenho que deixar a terra do lado, não posso perder a terra, tenho que fazer o buraco reto para não ter problema. Aí perguntou para o outro: e o que você faz? Ah, eu tenho que colocar a terra que está do lado do buraco dentro do buraco, não apertar ela para não ficar muito sedimentada, ela ficar fofa, e deixar um pouquinho acima para a água não entrar, a água escorrer para o lado, e aí eu faço meu trabalho da melhor forma possível. E aí ele perguntou: mas vocês estão trabalhando em equipe, mas eu não estou entendendo o propósito, né? Qual o objetivo e como que vocês estão medindo o desempenho de vocês. E aí um deles respondeu: não, é que na realidade está faltando um colega da equipe, que ele é o que põe a semente dentro do buraco. E ele infelizmente não veio hoje e nós viemos fazer o nosso trabalho. Então ele faz o buraco e eu tampo o buraco, e a pessoa que colocaria a semente não veio. Felizmente, nosso trabalho é esse. E aí vem o pensamento: será que essa equipe está cumprindo suas metas, seus objetivos, seu propósito? Isso não é um trabalho em equipe.
Trabalho em equipe, efetivamente, ele considera a minha responsabilidade sobre as minhas atividades e a minha responsabilidade sobre a atividade das outras pessoas. Ah, mas se acontecer isso, talvez alguma pessoa abuse da equipe, né? Deixe você trabalhar por ela. E aí não é trabalho de equipe. Alguma coisa está errada. Aí cabe ao gestor da equipe medir essas situações, tratar essas situações, não deixar que isso se transforme numa verdade. As pessoas efetivamente vão estar um trabalhando mais do que o outro. Não é objetivo. Na realidade, todos têm que se ajudar. A gente já viu isso no início desse módulo 4. Outra coisa muito importante, contribuir para o desenvolvimento dos objetivos. Então, o meu papel dentro da minha equipe não é fazer as minhas atividades da melhor forma possível, e sim fazer as minhas atividades da melhor forma possível para que contribuam para que as outras atividades da equipe estejam sendo feitas da melhor forma possível. Eu preciso, né, fazer com que os objetivos sejam alcançados, as metas sejam criadas e alcançadas. Eu preciso ajudar nesse desenvolvimento desses objetivos, para que esses objetivos sejam cada vez mais interessantes, que tragam melhores resultados, que sejam uma melhoria contínua. Então, eu tenho um papel importante para contribuir com o desenvolvimento da equipe. Eu queria agora, para a gente até dar uma relaxada um pouquinho, passar um vídeo para vocês. É um vídeo que fala de equipe, né? Como que é a contribuição da equipe. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e depois a gente comenta um pouquinho sobre o que a gente viu aí. Beleza? Aqui começa mais uma eletrizante aventura de Chechel Mike Carroll, Zachary on the Rocks, Bob Mussa, Edidi Colesterol Nonvalgino Mufumbo, o Esquadrão SWAT. Então vamos prender tudo que é concurso. Vamos lá. Vai, descer. Vamos lá.
viu um cacunda por aí? Pois é. Cacunda. Um corcunda, só não viu? Como é que ele é? Ele é uma pessoa como se bebesse muito chope. E o chope não fosse pra barriga, fosse ficar pras costas. É isso. Não viu? Vamos procurar em outro lugar. Vamos, rápido. Vamos ver aí, Aros. Eu sou Capricórnio. Olha lá o quê? Olha não, me enganei. Onde é que tá? Não adianta querer fugir. O senhor é o homem que nós estamos procurando. Graças a Deus. Vocês querem me dar uma ajuda? Me coloquem num táxi. Olha o tamanho do furo que eu tenho nas costas. Olhe. Eu logo vi que ele não era o Cacunda, porque ele tem cara de gente fina. Obrigado. Deixa que nós vamos ajudar. Ai! Não bate! Não fica nervoso, não. Nós vamos levar o senhor para ser examinado, mas no posto policial. Posto policial? Senhor. Dele à toa. O jeito é a gente contar tudo pro chefe. Vamos lá. O carro não tava aqui? Gente fina, cadê o carro que tinha aqui? Rapaz, sabe o que tinha? Mas foi guinchado. Eu não tenho dinheiro pra tirar. Eu também tô duro. Eu também. Eu também tô duro. Já sei, a gente fala com o chefe e pronto. Não adianta, ele também tá duro. Tá duro o quê? Essa juventude só anda pior. Com toda certeza, ele escondeu o quadro na corcunda. Na certa, essa corcunda era falsa. O quadro vale $1 milhão. Pronto? Oi, Didi. Perseguiram corcunda. Sim, e daí? Verdade? Mas então venham logo pra cá, correndo. Vocês vão ganhar um grande prêmio. Venham. Estão sem dinheiro? Como é que é? Se virem. Estão sem dinheiro? Se virem. Terão que estar aqui o mais rápido possível. Tchau. Acharam o quadro. Pronto, chegamos a tempo. Rápido até demais. A imprensa está querendo saber como se deu a captura. Olha, nós não capturamos ninguém, não. O Cacunda era falso. Ele ligava um quadro aqui na Cacunda para disfarçar. E cadê o quadro? Ué, nós vendemos para pagar o táxi para vir até aqui. Eu acho que vale uns comentários aí em cima disso que a gente viu, né? Eu anotei aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Então, olha só, definição de metas. Eles partiram para a missão praticamente sem saber o que estavam fazendo, né? Então, isso já é um problema difícil de resolver. Planejamento zero, né? Não planejaram nada, simplesmente saíram para tentar resolver o problema. Desconhecimento total, tanto do fato que tinha ocorrido, quanto também o desconhecimento sobre as suas próprias responsabilidades dentro da equipe. Falta de treinamento, as pessoas não têm noção, nesse caso, de como agir ou como fazer o seu papel. Falta total de organização, extremamente desorganizada a equipe. Foco na ação, eles perdiam o foco na ação o tempo todo. Tem hora que parava para conversar com a mulher, outra hora parava para brincar no parquinho,
outra hora ficava dando volta sem sentido, quer dizer, totalmente desfigurado do foco, perdendo muito tempo, né, com assuntos que não tinham nada a ver com o tema em si, não tinha definição do objetivo, nem qual resultado deveriam apresentar, tanto é que não apresentaram resultado nenhum, né, basicamente não cumpriram a missão. Por outro lado, também não tinham apoio, né, o chefe deles lá, ao invés de se preocupar em dar apoio para eles, né, na realidade não se preocupou com isso. Então é interessante essa análise para entendermos como realmente é difícil entender esse processo de trabalho em equipe. Às vezes a gente está com boa vontade, está todo mundo interessado, está motivado, mas a gente não consegue reunir todas essas características importantes do membro da equipe para entender o quanto o papel dele é importante para esse processo. Quanto que ele pode contribuir, o quanto que ele tem que agregar, qual o entusiasmo que ele tem que ter, qual o conhecimento necessário, as competências, onde buscar esses conhecimentos, qual é o apoio aos recursos necessários. Então tudo isso faz parte desse processo. Então chegamos agora ao final do módulo 4, espero que tenha sido produtivo e espero vocês logo à frente no módulo 5.